Preste atenção nas pessoas que estão governando o Brasil. Eu irei falar exatamente sobre Flávio Dino. Olhem só o que ele fala nesse vídeo e eu vou contextualizar com vocês sobre essa fala, mas fiquem até o final que eu tenho mais falas do Flávio Dino. É assustador. Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. Eu faço aquilo que Lenin recomendava. Mao Tse Tung tem um livro fantástico chamado Sobre a Contradição. Né? Tem dois textos do Mao que eu gosto muito. Um é sobre a contradição. E o Mao que eu gosto muito não é sobre a contradição. Tse Tung, o maior genocida da história da humanidade. O maior genocida da história da humanidade. Isso é bom de ser dito sempre. Tá aí, ele é um cara que admira o Lenin e admira Mao Tse Tung, um dos dois maiores genocidas da história da humanidade. Segundo historiadores, segundo cientistas, pesquisadores, Mao Tse Tung ele exterminou em torno de 30 a 70 milhões de pessoas. Mas tem contradições, alguns dizem que foi 35, segundo um cientista chinês, que foi onde o Mao Tse Tung implementou o comunismo, que existe até hoje na China, ele fez um cálculo por baixo de 35 milhões de pessoas que foram exterminadas por Mao Tse Tung. Então, como pode o ministro da Justiça admirar Mao Tse Tung? A pessoa só pode ser doente ou ter algum problema. E sobre Lenin, tem um decálogo de Lenin, que não é comprovado cientificamente se é mesmo de Lenin ou se foi Lenin que escreveu esse decálogo. Eu vou ler para vocês o que fala esse decálogo. Mesmo que não foi o Lenin, ele implementou algumas coisas desse decálogo. Primeiro, olhem só, prestem atenção no contexto do que está acontecendo no Brasil hoje e esse decálogo. Eles têm muita coisa a ver. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Por isso que eu quero que vocês fiquem até o final, porque tem algumas coisas que eu vou mostrar sobre o Flávio Dino que tem tudo a ver com esse decálogo que supostamente é de Lenin, mas cientificamente não é comprovado, tá ok? Eu estou falando isso porque depois vem os fact-checking falando que eu falei que o decálogo é de Lenin. É supostamente de Lenin, tá ok? Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Vocês estão vendo o paralelo, assim, a semelhança que tem aqui no Brasil? Fale sempre de democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Quinto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Vocês estão vendo o que está acontecendo hoje? O déficit do Brasil nos primeiros 6 meses gigantesco, enquanto que o Bolsonaro deixou um superávit, o Brasil já nos primeiros 6 meses do governo Lula já está com déficit gigantesco. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Porque eles querem derrubar o presidente do Banco Central? Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Nono, contribui para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for do interesse da causa socialista. Vocês estão percebendo a semelhança que tem nesse decálogo
que supostamente é de Lenin sobre o que está acontecendo no Brasil, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Eu vou mostrar para vocês agora algumas falas do Flávio Dino que corroboram com esse decálogo que eu acabei de ler, sem entrar muito no mérito de Mao Tse-tung, porque é uma história muito longa e ele foi um dos maiores genocidas da história da humanidade. Olhem só o que o Flávio Dino fala nessa entrevista. Não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso, a Bíblia. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria daqui. Se os senhores não mudarem, arquem com as consequências. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Quem é você, senhor Flávio Dino, para dizer que a liberdade de expressão não é um valor absoluto, quando a nossa própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 4º, diz que o pensamento deve ser livre no país, é um direito garantido. Aí vem um ministro da Justiça de 5ª categoria que acha que pode desrespeitar esse princípio, que é um direito constitucional. Um ministro da Justiça que não lhe respeita e não liga para a Constituição. Saiba, senhor Flávio Dino, que o senhor não pode não só não intimidar as redes sociais, mas menos ainda intimidar o povo brasileiro. Continuaremos falando o que pensamos e você não pode calar a nossa boca. Flávio Dino quer intimidar as redes sociais e não respeita a liberdade de expressão. Por isso que eu quero que você fique até o final desse vídeo, que eu tenho algumas coisas para revelar sobre o Flávio Dino e também alguns vídeos que corroboram com tudo o que ele fala, que comunistas são todos iguais. Preste atenção no que ele fala nesse vídeo. É importante dizer à sociedade brasileira, nós temos 3 caminhos possíveis. Flávio Dino, tem uma coisa que você não sabe. A sociedade brasileira, metade não votou em você para senador, tá? E muito menos no seu presidente. Então você não representa a maioria, você representa os comunistas. Possíveis para esta regulação. Uma que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei. Ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Inclusive, aquele PL da censura, eles vão tentar votar novamente, vou colocar em pauta. Se estes adeptos do faroeste digital
conseguissem. Faroeste digital, o Flávio Dino, quem faz faroeste digital, nós sabemos que é a esquerda, que eles vivem de narrativa. O próprio Lula fala, cria uma narrativa até ela se tornar verdade. O seu próprio líder, Flávio Dino, ele fala isso. Agora, olha só a ameaça que ele faz. Impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo. Lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consciente. É mais ou menos assim, ó. Se o Congresso não fizer o que nós queremos, o STF vai fazer por nós. É mais ou menos isso o recado que ele está mandando. E nada, enfaticamente. Os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. Então, quem são essas pessoas que irão perder? Hein, Flávio Dino? Você não cita nomes? Por quê? Mas nós sabemos quem vocês estão perseguindo e qual é a intenção de vocês. Agora aqui continua mais uma fala do ministro que é um filhote de ditador. É falsa a ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a, para que ela não seja exercida de modo abusivo. Tema que o Congresso... Regulando? E quem vai dizer o que é verdade ou o que é mentira, senhor Flávio Dino? Você? O Lula? A gangue que está no poder? Nacional, os senhores líderes, com certeza vai se debruçar, definitivamente. Não para coagir pensamentos díspares. Ah, não? Se você tem um pensamento contrário aos comunistas, você é taxado como fascista, você é contra a democracia, você pratica atos antidemocráticos. É exatamente isso. Mas a doutora Estela Aranha, que aqui está da nossa equipe, me mostra todos os dias dezenas, centenas de vídeos de apologia à chacina em escola. Isso é liberdade de expressão? Em qual país do mundo? É falsa a ideia. Esse negócio, você vê, ele pega um fato isolado. Olhem só como que funciona a mente de um comunista. Ele pega um fato isolado que foi naquela escola lá no Paraná, onde um louco, sei lá, acho que assistiu videogame e invadiu a escola. E ele pega isso como exemplo para censurar o resto do Brasil. Então, se for assim, vamos acabar com os carros, porque o carro atropela. Se for assim, então, vamos acabar com as motos. Por quê? Quantas pessoas que falecem devido a acidente de moto? Então, você vê que a mente de comunista é mais ou menos parecida. E não bastasse isso, olhem só como pensa um político da esquerda. Que o Pacola olha e pensa que é bandido, né? Porque são pretos, porque são pobres, porque são periféricos, porque muitos têm que cometer pequenos delitos para poder sobreviver. Mas que pequenos delitos que você tem que cometer para sobreviver? Uma pessoa que está passando fome, por exemplo, agora. Né? Uma pessoa que não tem... Não estou dizendo que todas as pessoas pobres fazem isso, mas eu estou dizendo que ninguém merece morrer por causa disso. Essas pessoas, elas cometem delitos tão pequenos e às vezes elas são vítimas fatais da polícia. Mas quais são os delitos tão pequenos? Não, às vezes um ladrão que invadiu uma casa, que está fugindo, o cara vai lá, alveja e mata ele. Casa não seria um delito pequeno. Não, estou falando que roubou qualquer coisa que não... A gente está vendo que ultimamente o povo bandido está matando Sim, por mas causa isso do merece, celular. Mas isso a gente tem que matar? Mas isso? O bandido está matando a vítima. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vocês entenderam de que lado que o PT está? Ele está do lado dos bandidos. Eu vou mostrar para vocês. Fiquem aí no vídeo, não saia do vídeo, que ele está interessante. Só que o pior de tudo é você conversar com um petista, discutir com um petista, ou esquerdista, ou comunista. Não tem como, porque a mente deles são totalmente deturpada, ou então a mente já foi lavada.
Olhem esse vídeo. Eu não gosto muito desse cara que fez esse vídeo aqui, porque ele andou aprontando com o Bolsonaro, mas mesmo assim eu vou mostrar um vídeo dele como exemplo. Votaram Lula, Bolsonaro ou outro candidato? Lula, sempre Lula. Lula, Lula, Lula. Acham que o Bolsonaro mandou muito mal na questão da pandemia, por exemplo? Isso. O que vocês acharam daquela fala dele em que ele agradece pela criação do coronavírus aí? Vocês viram essa fala? Acharam que é? O monstro o verdadeiro monstro é ele. Mas vocês acham que tem algum contexto que justifique essa fala, por exemplo? Claro que não. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. E aí? Mas não foi o Lula que falou. Eles Você não tá vendo o vídeo, não? Eles inventaram isso, não foi o Lula, tá? Foi não? Foi não. Esse daqui é o que? Uma montagem? É uma montagem, exatamente, uma montagem. Entendi. E aquela outra fala do Bolsonaro também, que é um grande absurdo, em que ele agradece pelos 350 anos de escravidão, você viu? Pois é. O Bolsonaro é... Ninguém Ó, pode... a fala dele aqui agradecendo os 350 anos de escravidão. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por 350 anos de escravidão no nosso país. Mas não foi ele, É montagem, né? Também? É montagem. O que é montagem né? Mas por que você acha isso? Se é um vídeo aqui que tudo indica que foi o Lula que falou mesmo, você pode pesquisar aí na internet que você vai achar os montes disso aí. Isso aqui é recente, inclusive, esse dado. Tá bom, então tá. É inacreditável, né? O cara mostrou o vídeo do Lula falando e a mulher disse que é mentira. Então vocês... Não adianta conversar com um petista, vocês tentarem mudar a cabeça deles, porque eles são limitados. Não adianta, é perder tempo você discutir com petista. Principalmente petista que se diz intelectual, né? Tem muitos que se dizem intelectual, mas nós sabemos que eles são mau caráter mesmo. Agora, olhem só quem que é o cara que inspirou o Lula. Preste atenção no que ele fala, e é o retrato fiel do Lula nos dias atuais. Olhem só o que fala Fidel Castro antes de tomar o poder em Cuba. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? Qual a sua filosofia política? Marxista ou comunista? There is not communism or Marxism. Não sou comunista nem marxista e não gosto dessas ideias. Our ideas, our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. A nossa política é uma democracia representativa de justiça social e uma economia bem planificada. Bom, aqui já entra em contradição porque economia planificada, quem implementou isso foi o Stalin e o Mao Tse Tung. E deu merda. Vocês sabem o que deu, né? Continuando aqui com o Fidel Castro, que é um dos mentores do Lula. Would you seize lands of absentee owners or would you expropriate foreign holdings? No. We don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production to give them to poor countrymen. Aqui o cara pergunta sobre expropriar propriedades. Olha o que ele responde. Não pensamos em tomar qualquer terra ou qualquer propriedade. Eles querem comprar as terras que estão sem produção e daremos aos camponeses pobres. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny. And then our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Como você planeja tomar o poder? Não estamos pretendendo tomar o poder, não estamos lutando pelo poder. Chega a ser patético. Nós estamos lutando para acabar com uma tirania e depois o nosso movimento buscará o poder por eleições livres. Isso foi em 1958, provavelmente esse vídeo, porque em 1960 ele
tomou Cuba de assalto, né? Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, nor for any other charge. I cannot answer you about myself because I don't think about that. Não queremos o poder pela força. Estabeleceremos um governo realmente representativo e democrático. Eu não penso em ser presidente. Isso aqui é Fidel Castro falando antes de se tornar o ditador de Cuba, até agora há pouco tempo, quando ele bateu as botas. Eu não posso responder por você ou por mim, porque eu não penso em dar um golpe. Tell me something about the plight of the ordinary Cuba. The first plight now is the lack of freedom and justice. And after that, a low standard of living, hundreds of thousands of young men without job. But Cuba is a rich country with a wonderful future if we only have good governments. Me diga algo extraordinário sobre Cuba. Eu tenho que rir, pessoal, desculpa. Aqui ele fala que ele não tinha liberdade de expressão e ele era perseguido. Tudo bem que na época também era um ditador, o Fulgêncio Batista, né? Que era o ditador de Cuba. Só que, por exemplo, ele trocou 6 por meia dúzia, porque saiu um ditador e entrou um outro. Hundreds of thousands of young men without job. Milhares de jovens sem trabalho. But Cuba is a rich country with a wonderful. Porque Cuba é um país rico com um futuro maravilhoso. Nós vemos hoje que Cuba realmente não teve futuro, né? Tanto que os carros de Cuba é tudo de 1960. Future if we only have good government. Então, vocês perceberam que todo comunista, todo socialista, tipo o Lula, eles prometem uma coisa, eles enganam as pessoas, eles falam que vão dar picanha e dão abóbora. Né? Eles falam que vão ampliar o Bolsa Família e cortam 1 milhão de Bolsa Família. Eles falam que vão continuar com o programa do gás para todos e cortam 1 milhão de beneficiário do gás. E cortaram cerca de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas do auxílio gás. Agora, o Augusto Nunes pergunta para o Flávio Dino. Você é comunista? Graças a Deus. Você é comunista? Graças a Deus. Como você sabe, as grandes conquistas sociais do mundo, na Europa, no Brasil também, decorreram da presença de um movimento sindical popular forte, com grande presença dos comunistas. Então, nós temos muito orgulho dessa trajetória. Eu ainda vou fazer. Presença dos comunistas. Então, nós temos muito orgulho dessa trajetória. Provavelmente, o Flávio Dino, eu nunca ouvi ele falar, mas provavelmente ele admira esse genocida Joseph Stalin. Mas o pensamento dos comunistas, eles são muito parecidos, eles não mudam muito. Né? Eles destoam em alguma coisa, por exemplo, o Lula é um mentiroso, é um mau caráter, ele mente descaradamente. Né? O Flávio Dino já não, ele é um cara que estudou, ele é juiz, né? Um cara inteligente, inclusive gosta de ficar debochando das pessoas. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. Mas então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. O comunismo é a favor da empresa privada? Só 31. A gente convive com o mercado. O judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Ele não tem se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. É isso? Meu ponto é só para entender, é verdade? Não é certo, Lira, que você dizer assim, é sempre ditadura. Historicamente, para todo regime comunista equivaleu uma ditadura. Você não encontra ditadura brava. Justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes. Até onde está comprovado aí na literatura, nas academias, só para esclarecer. Então você vê que ele é um mau caráter mesmo, né? Ele sabe de tudo isso, ele sabe que todo comunista, olha aqui a Venezuela, né, aqui do lado, que inclusive o Lula anda assim com o Maduro,
que é um ditador, ele já implantou o comunismo, começou o socialismo com Chávez e agora o Maduro terminou de acabar com o povo dele, implementando o comunismo. E para mostrar para vocês que eles têm um lado e que o lado deles é o lado negro, é o lado dos bandidos e das pessoas mau caráter, olha o que o Flávio diz aqui nessa matéria. Delegado Gustavo Mesquita. Senhor Ministro da Justiça, Flávio Dino, o senhor não se manifestou quando da morte do policial militar Reis, de 30 anos, covardemente assassinado, deixando família e filho pequeno. Nem sequer uma nota de pesar, condolências ou respeito à família foi emitida. Mas agora, diante da justa e legítima reação das forças policiais paulistas, que realizam uma operação para identificar, prender e encaminhar os responsáveis desse crime à justiça, quando alguns confrontos acabam ocorrendo, confrontos esses que não são desejados pela polícia, mas que também não podem ser por ela evitados, o senhor resolve então se manifestar. E se manifesta, mais uma vez, não para expressar qualquer respeito pela vida perdida do policial, mas para reprovar e questionar a ação policial. Ação essa que o senhor desconhece por completo. O senhor não tem conhecimento da operação, sequer da investigação, mas mesmo assim o senhor não se omite em manifestar o seu juízo de valor para dizer que a operação policial foi desproporcional. Eu me pergunto, de fato, o que seria proporcional num caso desse para pessoas como o senhor? Porque para pessoas como o senhor, o que parece é que a vida do policial simplesmente não tem qualquer valor. Para pessoas que pensam como o senhor, a impressão que fica é que o policial é um ser humano de segunda categoria, pago para viver sem qualquer dignidade e morrer sem qualquer amparo ou reconhecimento do Estado ou da sociedade. Mas nós, policiais, sabemos que a população de bem, grande maioria desse país, está conosco. E é por eles que nós vamos seguir cumprindo a nossa missão, apesar de pessoas que pensam como... E aqui, para corroborar o que o delegado disse, olhem só a entrevista que o Flávio Dino ele deu após a operação policial que houve aqui no Guarujá, em São Paulo. Você tem um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece o repúdio, a repulsa, sendo usada inclusive uma pistola de 9 milímetros, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional. A reação da polícia parece não ser proporcional. Tá, o cara conhecido como sniper do tráfico, ele alvejou um policial a 70 metros de distância com uma arma de precisão. Isso aí significa o quê? Em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas praticamente. Por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram, conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. Hoje surgiram com mais força essas denúncias. É claro que a ouvidoria do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo irão requisitar inclusive as imagens das câmeras, porque houve essa decisão no governo passado de implantar os uniformes lá em São Paulo, e com certeza as imagens das câmeras vão conseguir demonstrar se houve aquilo que o governo do estado tem informado, ou seja, uma reação a ataques, ou se houve de fato o descumprimento da lei. Então, nesse momento, o fundamental é... Tá bom, Flávio, chega de falar porque a sua voz irrita. Vou só voltar um pouquinho ali no Fidel Castro. A primeira coisa que ele fez quando ele se tornou ditador de Cuba, que ele tomou o poder, você sabe o que foi? Ele desarmou a população. Porque Cuba, antes de Fidel Castro, você poderia comprar arma em qualquer lugar, tipo no armazém, no supermercado, qualquer, tipo, igual nos Estados Unidos. Você vai lá, compra arma, e foi assim que o Fidel Castro ele conseguiu tomar o poder em Cuba. E depois ele fez o quê? Desarmou a população. E aqui continua o Flávio Dino mentindo, dizendo que o Romeu Zema quer separar o Brasil.
Tem um colega seu que não é muito bom de conta, mas graças a Deus eu sei fazer conta. 62 milhões. É só olhar a internet que vocês vão entender. 62 é um homem que diz que quer separar um... 62 milhões são as pessoas que votaram no Lula, né? E no Bolsonaro foram 59 milhões. Então é uma diferença muito pouca. Pedaço do Brasil. Nós não queremos, não. Nós queremos o Brasil unido. Brasil unido, Amazônia respeitada, Nordeste respeitado. Nordeste respeitado, Flávio Dino? Você vê, a Bahia tem o maior índice de desemprego. A Bahia é o maior índice de violência. O Maranhão, o estado que você foi governador, é um dos mais pobres do Brasil. Tem um dos menores índices do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Quer dizer, é vergonhoso um cara ficar rotando esse tipo de lorota, achando que a gente vai cair nessa conversinha fiada de comunista. Agora, olhem a contradição. Por exemplo, o Romeu Zema ele criou aqui o Consórcio do Sudeste, né? Mas o Flávio Dino, em 2019, ele criou exatamente isso. Portanto, consideramos que o Consórcio Nordeste é mais um instrumento de desenvolvimento para o nosso estado, para o estado do Maranhão e para o Brasil. Essa união, essa parceria entre os estados do Nordeste, assim como os outros consórcios que o Maranhão participa, no caso o Consórcio Amazônia Legal, também como Consórcio Brasil Central, são novidades institucionais positivas e significa que, de fato, nós acreditamos que a união faz a força e que o intercâmbio de ideias, de práticas administrativas é positivo para o Brasil. Governador, o consórcio é uma estratégia para barrar qualquer tipo de retaliação também? Nós não olhamos as decisões públicas sob essa ótica de conflito. Nós lamentamos que certos setores da política, principalmente da extrema-direita brasileira, imaginem que com briga se resolve os problemas do Brasil. Nós somos patriotas de verdade, não só na fraseologia ou retoricamente. Nós acreditamos... Patriota de verdade, Flávio Dino? Cria vergonha na sua cara, você mente que nem sente. O Lula mesmo falou esses dias que ele tem orgulho de ser comunista, que tem uma coisa no Brasil que eles combatem há muito tempo, que é os costumes da família e o patriotismo. Como que você vem falar, Flávio Dino, que você é patriota? Cria vergonha na sua cara. Não tem nem vergonha de falar. No Brasil. E por sermos patriotas, defendemos a união entre os brasileiros e por isso mesmo não pensamos nessa ótica. Nós pensamos nas parcerias entre os 9 estados, no diálogo com quem quiser dialogar conosco, seja no Brasil, seja nas relações internacionais, e acho que o Consórcio Nordeste já é um grande sucesso. Entendeu, né? Por exemplo, o Consórcio Nordeste pode ser criado, mas o Consórcio do Sudeste não pode porque quer separar a parte sul, central do Brasil, lá do resto do Brasil. Entendeu? A cabeça de comunista é assim que eles pensam. Quer dizer, eles podem fazer, né? Mas eu vou deixar o Dallagnol falando um pouquinho sobre isso, que ele explica claramente qual que é a intenção do Consórcio Sul. Aconteceu. O Flávio Dino reagiu no Twitter. Foi pro Twitter e disse o seguinte, disse que é absurdo que a extrema-direita, o Zema, que não tem nada de extrema-direita, chamou de extrema-direita, esteja fomentando divisões regionais. Por isso que o Dino falou no Twitter dele, e ainda criticou, disse, olha, traidor da Constituição é traidor da pátria, invocando Ulisses Guimarães. Olha, tem 2 erros tremendos aí. O primeiro de hipocrisia, o segundo de fake news do Flávio Dino. Porque o ministro Flávio Dino, ele se esqueceu aí, aparentemente, de que quando ele era governador do Maranhão, ele foi um dos fundadores do Consórcio Nordeste, junto com outros 8 governadores lá da região, lá em março de 2019, no início do governo Bolsonaro. Justamente para defender o que eles entendiam na época como boicotes que eles poderiam sofrer do governo Bolsonaro. Agora, o segundo ponto é que o Flávio Dino espalha fake news. Essa falha do Flávio Dino no próprio Twitter já é fake news. E ele é o cara que mais estava oficiando a STF para que investigasse adversários políticos por supostas fake news. Em que momento que o Zema falou de separar um pedaço do Brasil? Isso que o ministro Flávio Dino fez foi um verdadeiro ataque às instituições democráticas e à democracia, porque eles pagam fake news, mas informação sobre o governador reeleito, em pleno exercício. Pior, fez uma acusação grave de separatismo que não existe, usando uma transmissão oficial do Ministério da Justiça para isso. E o que será que vai acontecer com o ministro Flávio Dino em razão dessa fala? Será que ele vai ser incluído no inquérito das fake news? Será que ele vai ser incluído no inquérito dos atos antidemocráticos? Será que o ministro Alexandre de Moraes vai oficiar Dino para dar explicação em 48 horas? Eu acredito que não. Nós sabemos que não, que quem tem 48 horas para dar explicação
é apenas o Bolsonaro ou alguma pessoa que segue o Bolsonaro ou que apoia o Bolsonaro. Mas iremos apoiá-lo sempre. Não adianta você calar nossa voz. Você pode calar 1, 2, 3, 4. Vocês calam 1, aparece 10. Então não adianta que vocês não irão nos calar. Porque é o recadastramento que vai permitir que a gente dimensione o programa de recompra. Agora as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não ficarão. Ô Flávio Dino, o que é isso aqui? Hein, Flávio Dino, esses guarda-chuva aqui é o quê? Ô Flávio Dino, vai lá pegar aqui, ó, esses guarda-chuva aí. E aí, Flávio Dino, você vai lá pegar essas armas aí? Tem coragem? Ou você só pega de pessoas que estão cadastradas? Essas aí não tá cadastrada, Flávio Dino. E aí, o que você vai fazer? Agora, olha o que o Lula fala dos eleitores dele. Como eu disse no começo do vídeo, que o Lula ele é um falastrão, ele é um mentiroso, e o cara mal tá conseguindo falar agora. Olha o que ele fala. Mais uma mentira do Lula aqui nesse vídeo. É inacreditável. Eu sou um pescador diferente, porque eu tiro a garra do meu anzol. Deixa eu parar aqui. Sabe uma coisa que me deixa assim com nojo? É ver esse monte de gente olhando um cara como esse falar tanta besteira, né, e as pessoas batem palma e ainda ficam rindo. É inacreditável como tem pessoas assim, ou são mau caráter, ou tem desvio de personalidade, mas alguma coisa do mal essas pessoas têm. No outro sábado, não são os mesmos peixes, são peixes diferentes. Mas então eu queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Não, o caranguejo arrancou o dedo dele. Em Pernambuco. Tem caranguejo em Pernambuco? Deve ter, eu não sei. Mas, segundo Lula diz, ele é mentiroso. Segundo ele disse, ele perdeu esse dedo num torno mecânico quando ele era torneiro mecânico. E ele recebe aposentadoria até hoje porque ele perdeu esse dedo lá no torno mecânico. Então, qual versão que é verdadeira, Lula? A do caranguejo ou a do torno mecânico? E aí, Lula? Você tem que se decidir, né? Ou você perdeu o dedo pro siri, que eu acho muito difícil, tipo, um siri arrancar um dedo é uma coisa dificílima, né? Ele vai te beliscar, no máximo vai doer, vai arder, vai cortar, mas arrancar um dedo, né? E engraçado que ele mente, as pessoas ainda dão risada. Eu era torneiro mecânico e quebrou um dispositivo numa prensa transversal. A prensa fechou, eu tentei tirar a mão, mas pegou esse dedo. Pobre, trabalhando à noite, sabe? Pelo sistema do INPS, naquele tempo não tinha muita opção. E aí o médico poderia até ter aproveitado um cotozinho aqui para eu coçar o ouvido. Ele preferiu cortar tudo. Eu sou um pescador diferente, porque eu tiro a garra do meu anzol para não machucar os peixes. Mas então eu queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Essa é a prova da minha relação com vocês. Essa é a prova da minha relação com vocês. Essa é a prova de que você é um mentiroso. Na verdade, o Lula deve estar ficando gaga já, não é possível. O cara falar tanta besteira.
Agora, o cara que se diz o dono da verdade, Flávio Dino, tomando um fact-checking do Twitter. É um absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, diz Ulisses Guimarães. Aí o Twitter vem e dá uma checada no Flávio Dino. É falso que a ideia do bloco seria prejudicar, antagonizar contra Norte e Nordeste. A intenção é representar interesses do Sul e Sudeste. Já existem outras alianças regionais, como o Consórcio Nordeste, Flávio Dino, que também não tem como objetivo antagonizar contra outras regiões. Então tá aí, o próprio Twitter desmentindo o ministro da Justiça, que quer combater a fake news, citando uma fake news. Aliás, ele é um dos caras mais checados no Twitter, esse Flávio Dino, por fake news. Ele é um dos maiores mentirosos do Twitter. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Tem uma coisa que eu quero pedir para vocês. Não custa nada, é de graça. Se você dar um like, apertar o joinha ou compartilhar esse vídeo no Facebook, em grupos, mandar o link no WhatsApp, você ajuda bastante, porque a plataforma entende que as pessoas estão gostando do vídeo. E quem quiser contribuir também, o Pix está aqui embaixo. É muito importante a sua ajuda, porque nós não recebemos dinheiro do governo. Tá? O nosso conteúdo é patrocinado por vocês. É vocês, patriotas, que nos ajudam a combater esse mal que está aqui no Brasil. Por pouco tempo, com certeza, esse desgoverno que está aí não ficará por muito tempo no Brasil. Ele será varrido nas urnas democraticamente. É o que nós somos. Nós sim somos democráticos. Nós sim respeitamos o outro lado. Diferente da esquerda, que quer um pensamento único. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.